Meus irmãos e irmãs aqui presentes na igreja, você que também nos acompanha pelas rádios, Queimadas FM e Correio Agreste, celebramos este domingo, o segundo domingo da Quaresma, e nós somos convidados a subir a montanha e contemplar esta visão que Pedro, Tiago e João tiveram. Contemplar Jesus com Moisés e Elias. Esta imagem sugere, que eles agora devem ouvir a voz de Jesus. Não significa que eles vão fechar os ouvidos àquilo que Moisés e Elias, eles que representam, digamos assim, o Antigo Testamento, porque Moisés, ele deu, os mandamentos, ele recebeu de Deus numa montanha os mandamentos e transmitiu ao povo. Elias também, que significa os profetas, representa, todos aqueles que também transmitiram a mensagem de Deus. Moisés e Elias conversando com Jesus. Não significa que existe uma ruptura, não existe assim algo diferente entre eles, mas eles estão, digamos assim, no mesmo plano, na mesma missão que Deus enviou, enviou Moisés, enviou Elias e agora envia Jesus. E Jesus tem coisas a revelar também. Ele tem ensinamentos a dar às pessoas. Então, assim como ouviram Moisés e Elias, devem agora ouvir Jesus. Ouvir, que é um sentido muito importante na Bíblia. Tudo que chegou, através daquilo que nos chegou de escritos, que chegou de ensinamentos para o povo de Deus do Antigo Testamento, tudo passou antes pelos ouvidos. Aquilo que nós um dia aprendemos, passou primeiro também pelos nossos ouvidos. Aquilo que alguém nos ensinou, aquilo que alguém falou para nós, embora a gente possa mostrar, possa dizer, olha lá, veja como é, mas muita coisa nos vem através dos ouvidos. É um sentido muito importante para a nossa vida e também para a nossa fé, para a nossa caminhada cristã. Quando a gente ouve, não simplesmente assim, como aqui que nós estamos fazendo, eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Não é simplesmente ouvir por ouvir, mas é ouvir e você dar o coração, você acreditar, você seguir, você obedecer. E quando você ama alguém, quando você acredita naquela pessoa, você procura seguir, você procura obedecer àquela pessoa. Sobretudo se ela é alguém que significa muito na sua vida e se é alguém que lhe ama também. Alguém que lhe ama nunca vai lhe dar uma ordem, nunca vai lhe dar um conselho para você, digamos assim, se dar mal, para você ter problemas. Alguém que lhe ama vai sempre, lhe levar ao bom caminho. Mesmo que aquele conselho, à primeira vista, num primeiro momento não lhe agrade muito, mas é preciso, porque aquela pessoa lhe ama, é preciso você obedecer, é preciso você ouvi-la. E vejam que grande prova Abraão passou hoje. A gente que ouviu a primeira leitura, esta é uma prova de obediência extrema. Imagine só, você sacrificar o próprio filho. E não era simplesmente o próprio filho.
Mas Abraão esperava ansiosamente para aquela promessa de Deus se realizar. Ele queria aquele filho, né? Ele esperou muito tempo aquele filho. E aí de repente Deus diz assim: toma teu filho, leva para o monte e oferece-o em sacrifício. É uma coisa, né, louca, é uma coisa assim de gente insana, né? Alguém do seu perfeito juízo jamais pode fazer uma coisa dessa, né? Infelizmente tem gente hoje que está fazendo loucuras, essas insanidades, mas porque realmente no coração a gente não sabe o que essa pessoa tem. Alguém tem a coragem de tirar a vida de um filho ou de um filho, né? A gente não sabe o que essa pessoa ela tem, mas certamente ela não está boa, né? Não está no seu perfeito juízo. Então Abraão pega a sua criança, o seu filho, e certamente no seu coração, né, existia algo, um sentimento muito profundo, né, de tristeza, né, um sentimento de morte no coração por ele fazer aquilo, mas ele seguiu aquele caminho, né? Um caminho muito difícil e doloroso para Abraão. E lá, né, no momento que ele vai matar o filho, vem um anjo e diz: não, agora você sabe, agora nós sabemos que você realmente obedece, você realmente tem a Deus. Essa prova de obediência extrema, né? Mas porque Abraão realmente acreditava nas promessas de Deus. Abraão tinha o seu coração totalmente, né, orientado para Deus. E assim ele queria seguir, ele queria obedecer à voz do seu Deus. Essa voz então que obedeceu Maria, que obedeceu também tantos outros profetas, e que por essa fé, por essa obediência, eles foram capazes de fazer tantas coisas boas, tantas coisas que mudaram o nosso mundo, tantas coisas que para nós hoje, né, nos inspira e também ilumina o nosso caminho. Saber obedecer, saber ouvir, mas não qualquer voz, né? Não qualquer voz. Saber ouvir a voz daqueles que nos amam, daqueles que nos querem bem, e as vozes que nos levam aos verdadeiros caminhos. São muitos os apelos hoje em dia, né? São muitos os barulhos que chamam a nossa atenção, tocam nos desejos do nosso coração, né? Naquilo que a gente tanto ambiciona muitas vezes, que a gente acaba se deixando levar, né? Acaba se deixando levar por essas vozes, por esses desejos, estas ambições, e muitas vezes a gente não encontra, né, no final do nosso destino, no final daquilo que essa voz ela nos leva, a gente nem sempre encontra a alegria ou a vida. Assim, meus irmãos e irmãs, saber ouvir a voz de Deus é a gente também saber sair de nós mesmos, não ouvir as vozes mesquinhas que estão lá dentro de nós, né? As vozes de nossas vontades, de nosso egoísmo, que estão presentes lá no coração de cada um de nós e que muitas vezes não permitem que a gente saia do nosso próprio mundo, da nossa própria vida. Essas vozes que às vezes não permitem com que a gente sacrifique algumas coisas que muitas vezes em nós nos aprisionam tanto, nos prendem tanto, e não permitem que a gente encontre e que a gente escute a voz de Deus. E aí a gente se pergunta também: onde é que eu vou escutar Jesus? Onde é que eu vou encontrar Jesus? Será que eu preciso subir esta alta montanha ou uma serra, né, para ouvir essa nuvem chegar assim sobre mim e me falar, né, sobre as coisas de Deus? Será que eu preciso fazer esta experiência? É claro que é preciso a gente sair
sair dos barulhos deste mundo. Quem está muito cheio das coisas deste mundo não pode ouvir a voz de Deus. É muita confusão, né? É muito barulho que não permite às vezes a gente contemplar e ouvir a voz de Deus. Então é preciso a gente subir no sentido de elevar o nosso pensamento, de elevar o nosso coração para Deus. E a gente faz essa experiência quando a gente procura a oração, né? Quando a gente vem para a missa, quando a gente vem para a celebração, como a gente está fazendo aqui hoje. A gente ouviu a voz de Deus através da palavra que foi anunciada para nós. Estas leituras nos falam da mensagem de Deus. Elas são voz de Deus também para nós. Então, cada vez que a gente vem encontrar com os irmãos, cada vez que a gente vem rezar, a gente vem ouvir também a voz de Deus. Mas lá na sua casa, né, você pode também fazer o seu momento de rezar, de estar a sós com Deus, de ler a palavra, de ler a Bíblia, de ler o Evangelho, né? É uma experiência que nós precisamos também fazer em nossa vida. Se alguém não tem leitura, né? Hoje em dia a gente tem as missas, a gente tem os programas de rádio, né? Que sempre estão falando da palavra de Deus, que estão falando de alguma mensagem de Deus. E aí a gente precisa se utilizar desses instrumentos também que nós temos hoje para ouvir a palavra de Deus. Assim, meus irmãos e irmãs, esta é a experiência que a igreja nos convida nesta quaresma. Fechar o nosso ouvido, né? Fechar o coração da gente a tantos apelos do mundo, mas também os apelos de nós mesmos, né? Os apelos egoístas que estão no nosso coração, que sempre, às vezes, só faz a gente escutar a gente mesmo, só faz a gente escutar os nossos próprios desejos. E tão fechados a gente está que a gente nem consegue escutar os outros, né? Às vezes tão fechados e tão rebeldes que nós estamos, né? Que a gente só quer escutar a gente mesmo, nossa própria voz, nossos próprios conselhos. E assim a gente não cresce, a gente não avança, porque a gente está tão fechado e tão egoísta. Ouçamos então, meus irmãos e irmãs, a voz do Filho amado, a voz de Jesus que nos fala, que nos convida à verdadeira vida. Na voz de Jesus está o caminho para todos nós. Rezemos então nesta quaresma, neste domingo, para que o Senhor abra o nosso coração, abra os nossos ouvidos para ouvi-lo e para podermos segui-lo.